Hoje nós vamos fazer um pouco diferente esse nosso tempo agora da reflexão. A gente não vai ter slides. Eu acho que é a primeira vez que eu vou falar sem slides em uns 2 anos ou 2 anos e meio. A proposta desse nosso tempo também vai ser um pouco diferente. Vai ser um misto de um estudo bíblico a respeito da paixão de Cristo, da crucificação de Jesus, com uma reflexão que eu fiz nos últimos meses, pensando, lendo as passagens. Eu fiz uma leitura nos 4 evangelhos e tentando casar com as profecias a respeito da morte de Jesus. E então vai ser meio que uma mistura disso, um estudo que a gente vai fazer agora e essa minha reflexão que eu queria compartilhar ela com vocês, para que a gente, na hora da ceia, participe da ceia pensando um pouco sobre isso. A gente vai cantar uma música no momento da ceia também, Nova de Verdade, né, Elias? Cadê o Elias aqui, que eu não está ali? Né? Nova de Verdade, né? Que pelo menos ela é antigaça, né? Mas nova para a gente aqui na igreja. E eu queria que a gente, depois nessa música, a gente pudesse refletir e orar em cima disso que nós vamos fazer aqui agora. A gente vai celebrar a ceia, que é onde a gente lembra da morte de Jesus, do sacrifício de Jesus, do porquê que Jesus fez tudo isso também. Não, ele não morre como um mártir, ele não morre acidentalmente, ele não morre porque queriam calar a voz dele, não sei o quê. Eles queriam, de fato, fazer todas essas coisas, mas ele morre intencionalmente. Ele sabia que ele ia morrer, e em um dos diálogos que ele tem, ele chega para o Pilatos, ele fala para o Pilatos: Pilatos, você não tinha poder nenhum sobre mim, se do céu não fosse te dado. E Jesus, ele era bem claro quando ele dizia: ninguém tira a minha vida, eu dou ela. Então, até a forma como aconteceu, ela aconteceu arquitetada por Deus, não foi um acidente. Eu queria que a gente pudesse meditar entendendo o sacrifício de Jesus, pensando qual é a implicação disso relacionado com o valor que eu e que você temos para Deus. O quanto Deus valoriza a gente. Quando Jesus estava no seu ministério aqui, antes da crucificação, ele contou uma parábola que ele diz o seguinte: haviam 2 devedores, um devia, seria o equivalente ali a R$1.000, se a gente fosse traduzir para o dinheiro de hoje, e o outro devia mais ou menos, sei lá, R$1 milhão. Obviamente dívidas muito diferentes uma da outra. E fala que o credor resolve perdoar os 2, tanto o que deve R$1.000 quanto o que deve R$1 milhão. E aí Jesus, ele estava num contexto específico nessa parábola, ele faz a seguinte pergunta no final dela. Ele fala assim: qual dos 2 vai amar mais o Senhor? E aí a resposta óbvia da parábola é aquele que devia mais. É claro que se você deve R$1.000 e a pessoa te perdoa os seus R$1.000, você vai amar a pessoa de um jeito, mas se ela te perdoar R$1 milhão, R$1.000, mais que a gente está na crise, não sei o quê, é pagável, né? Você faz um esforcinho, trabalha, economiza aqui, não sei o quê, junta, paga. Né? R$1 milhão é, para a nossa realidade, praticamente impagável. Então, é óbvio que quando uma pessoa te perdoa algo que você jamais seria capaz de pagar, a sua consciência disso, e aí é que é interessante, porque o perdão é do mesmo jeito, a disposição de perdoar é exatamente a mesma, mas para quem é perdoado, a consciência da importância, do valor, da relevância disso, é óbvio que eu vou achar que uma pessoa que me perdoa R$1 milhão me ama mais do que uma pessoa que me perdoa 1.000. Eu vou sentir isso. Pode até que não seja isso, e a pessoa que perdoa 1.000 me perdoaria R$1 milhão também, mas o meu sentimento vai ser de muito mais, o maior valorização a partir de uma pessoa que me perdoou de algo que eu não tinha como pagar. E aí, quando a gente se sente valorizado, quando a gente toma consciência disso, quando a gente percebe a importância que a gente tem para essa pessoa, a reação
lógica ou consequente é que a gente passa a amar essa pessoa também muito mais. Porque é um perdão que não é só um perdão de alguém que não quer se envolver, que tipo, eu sou advogado e às vezes as pessoas me procuram e elas chegam para mim e falam assim, tem aqui um caso trabalhista, uma situação assim, ou às vezes a dívida é R$250. E aí eu falo para a pessoa, o que você vai gastar com advogado é mais do que o que você vai ganhar recebendo esses R$250. Vale mais a pena você abrir mão disso do que o gasto que você vai ter para tentar conseguir isso. Sei lá, o patrão ficou me devendo aqui, as contas não fecharam, ficou me devendo R$600. Eu falo, olha, o gasto que você vai ter com isso, o tempo que você vai perder, então, no final das contas a conta não fecha. Então, abre mão disso. Então, às vezes a gente abre mão de alguma coisa, a gente perdoa, a gente deixa ir embora, porque a gente pensa assim, o trabalho que vai dar é muito maior do que se eu cobrar o negócio. Agora, quando o perdão ele acontece nesse outro nível, isso leva ou traz para a gente um sentimento de valorização. E aí, pensando nisso, o objetivo da nossa reflexão é a gente entender o quanto Jesus nos ama. O quanto que é isso. E aí, entendendo o quanto Ele nos ama, que Ele possa gerar dentro de nós um amor maior, uma entrega maior, um sentimento mais profundo por Ele, a partir dessa nossa consciência. Quando Jesus ele tomou a ceia com os discípulos, isso que a gente vai fazer daqui a pouco, logo em seguida dele tomar a ceia, ele sai com os discípulos para um local um pouco mais afastado da cidade de Jerusalém, e ele está lá junto com os discípulos, orando a Deus por conta daquilo que ia acabar de acontecer, e Judas chega trazendo a guarda do templo junto com ele, e aí Jesus é preso, e inicia-se um processo de coisa que vai desencadear na morte dele, que é comumente chamado de a paixão de Cristo. Paixão no sentido literal da palavra, o sofrimento, a angústia, o caminho de sofrimento que vai chegar até a morte de Jesus. Então, nesse momento, a hora que essas coisas todas iniciam, o texto primeiro que a gente vai ler, aí, se você quiser acompanhar, eu vou ir falando com você, mas se você não quiser acompanhar, não tem importância, que eu vou ler o texto aqui também, e você vai entender que a ideia é que a gente tente ver isso aqui como uma história, de uma maneira assim, bem completa, mas a gente entender essa história aqui. Lá em Mateus 26, e aí eu quero que a gente pegue trechos de Mateus, Marcos, Lucas e João, e a gente vai fazer isso aqui nessa noite, para a gente poder fechar as peças, porque quando os evangelistas foram narrar a morte de Jesus, a crucificação de Jesus, assim como as outras coisas, tem muitas coisas que eles repetem nos evangelhos, mas tem coisas que um colocou que o outro não colocou. E tem coisas, principalmente por conta da época que eles escreveram, do tempo que se passou entre os acontecimentos e quando que eles escreveram, que eles não tinham certeza em relação a minúcias ou detalhes de como aconteceu. Então, às vezes, alguns falam de uma maneira mais genérica, outros falam de uma maneira um pouco mais detalhada em algumas situações. Então, nossa ideia aqui hoje é a gente conseguir fechar essas coisas para a gente tentar entender um pouco cronologicamente, ou um pouco da sequência de fatos, mesmo que elas não aconteceram exatamente nesses momentos, mas em que sequência elas aconteceram, para a gente poder fechar esse quebra-cabeça. Lá em Mateus, no 26, a partir do versículo 57, a gente tem esse início desse caminho. Então vai falar assim, os que prenderam Jesus o levaram à casa de Caifás, na época era o sumo sacerdote, era a principal autoridade religiosa do povo de Israel, e também a principal autoridade política não romana do povo de Israel, era o judeu que tinha mais poder naquela época. Então, onde havia reunido os escribas e os anciãos, que era uma espécie de conselho
que eles tinham lá, seria uma espécie de parlamento, se a gente fosse usar hoje. O termo sinédrio é até hoje o termo que em Israel, se você visitar Israel hoje, em 2017, e você falar assim, eu quero ver o primeiro-ministro de Israel, onde é que ele está? Ele está no sinédrio, eles chamam o parlamento deles de Knesset, que é o termo hebraico para sinédrio, até hoje. Então isso aqui já era uma espécie de parlamento, de Câmara dos Deputados misturado com senadores da época, de Congresso. Pedro seguia de longe. A gente não vai falar a gente vai falar bastante sobre Pedro hoje. O 59. Os principais sacerdotes e todo o sinédrio procuravam algum testemunho falso contra Jesus. Começa o sofrimento. Começa aquelas coisas que incomodam a gente. Porque ninguém gosta de ser acusado falsamente de absolutamente nada. Isso já é uma coisa que incomoda a gente. Então, primeiro momento, o primeiro sofrimento é um sofrimento moral, é um sofrimento que vai atacar a sua moral, atacar a conduta, sendo que não fez absolutamente nada. Eles estão fazendo isso, a fim de o condenarem à morte. E não acharam, apesar de se terem apresentado muitas testemunhas falsas. E aí a outra situação, que é a situação da ingratidão, que eu imagino que Jesus começa a sentir aqui também, porque tudo o que ele fez também por causa dessas pessoas. E aí essas pessoas, objeto do amor de Jesus, do interesse de Jesus, do sacrifício de Jesus, estão voluntariando-se para testemunhar falsamente contra ele. É isso que Jesus começa a enfrentar aqui. Versículo 61. O final de 60. Mas afinal compareceram duas afirmando. Este disse, posso destruir o santuário de Deus e reedificá-lo em 3 dias. Outra coisa que causa sofrimento é quando alguém distorce as coisas que você fala. Quando você fala uma coisa em um sentido e a pessoa, para te prejudicar, pega a sua fala, mas atribui um significado diferente a ela. E Jesus está passando, porque de fato ele disse, posso destruir esse santuário e reedificá-lo em 3 dias, mas Jesus estava dizendo isso a respeito da sua morte e ressurreição em 3 dias. Ele não está falando a respeito do templo sagrado dos judeus. Mas Jesus está passando pela sua paixão. Aí continua, levantando-se o sumo sacerdote, perguntou a Jesus, nada respondes ao que estes depõem contra ti? Jesus, porém, guardou silêncio. Grava isso aqui que a gente vai ver isso mais na frente e depois. Silêncio. Se calou diante das acusações que estavam sendo feitas. E o sumo sacerdote lhe disse, eu te conjuro pelo Deus vivo, que nos diga se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Respondeu-lhe Jesus, tu disseste. Entretanto, eu vos declaro que desde agora, vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes, uma prática que era comum na época, quando eles ouviam uma bobagem, né, ou alguma coisa muito ofensiva, eles rasgavam as vestes em sinal de que eu não concordo com esse negócio. Então ele rasgou as suas vestes, dizendo, blasfemou, que necessidade mais temos de testemunhas? Eis que ouviste agora a blasfêmia, que vos parece? Responderam eles, é réu de morte, isso o sinédrio, né? Então fizeram uma votação lá, né? Igual os nossos, quando eles resolvem caçar alguém lá, né? Então o cara vai lá e fala se ele é a favor ou não do impeachment, ele vai lá, sim, pela minha família. Eles fizeram mais ou menos um negócio desse aqui com Jesus, réu de morte, réu de morte. Só que acontece isso no nosso sinédrio aqui também aconteceu, né, no final do ano passado. Então, uns cuspiram-lhe no rosto. Aconteceu, né? Ano passado a gente teve deputado cuspindo no outro deputado lá também. Mas nesse caso dos deputados ali, é tudo pecador, brigando mesmo e não sei o quê. E o cara gosta de ser cuspido, ou guspido, né? No Rio Grande do Sul a gente fala guspe, não cuspe, né? Então o cara gosta de ser cuspido porque ele vai poder usar aquilo, ganhar mais votos e não sei o quê. Aqui não. Jesus, e aí quando você não quer ganhar votos, alguém cuspir na sua cara é uma das afrontas maiores que se pode cometer. É uma das coisas que fere a sua moral de um jeito, te irrita profundamente. Então, continua, ó. Então uns cuspiram-lhe no rosto e lhe davam murros, e outros o esbofeteavam, dizendo, profetiza-nos, ó Cristo, quem é que te bateu? Deboche
escárnio, humilhação. Jesus inocente, alguém que não precisava passar por isso, alguém que não ganha nada pessoalmente com isso, passando por toda essa situação. Aí, do versículo 69 até o versículo 75, a gente tem a negação de Pedro, outra coisa que com certeza causou um sofrimento profundo em Jesus. Porque Pedro era alguém que Jesus confiava para ser o sucessor dele, para ser o cara que ia assumir o grupo dos discípulos e a igreja depois que Jesus se retirasse. E no primeiro momento, uma situação que é inconveniente para Pedro, a gente tem entre o versículo 69 e o 75, Pedro negando Jesus. Uma mulher chega, depois um outro cara chega, depois uma outra pessoa chega e fala assim, você andou com Jesus, você fazia parte do grupo, não sei o quê, e por 3 vezes no 70 ele o negou, diante de todos dizendo não sei o que dizes, no 72 ele se negou outra vez com o juramento, não conheço tal homem, e no 74 então começou ele a praguejar, falar palavrão, né? O que Pedro está fazendo aqui, ele começou, a ideia, o texto original fala que é a ideia de falar palavrão, ele estava xingando seu filho e começou a xingar os caras lá assim, para mostrar a veemência de que ele não conhecia Jesus. Imediatamente cantou o galo. E aí o Evangelho de João, que complementa essa parte aqui, fala que nesse momento Jesus olhou para Pedro. Jesus então soube disso, ele de alguma maneira tomou consciência de que o cara que ele confiava para ser o sucessor dele estava negando ele por qualquer coisa. Sofrimento, angústia, dor moral. Aí o 27. Ao romper do dia, todos os principais sacerdotes e os anciãos do povo entraram em conselho contra Jesus para o matarem. E amarrando-o, levaram-no e o entregaram ao governador Pilatos. Na época era meio complicado, porque os judeus eles não tinham tanta autonomia para executar a pena de morte. Às vezes eles conseguiam apedrejar alguém por blasfêmia, como eles fizeram com Estevão um pouquinho mais na frente, mas às vezes não dava, principalmente quando matar o Estevão não ia talvez, como de fato não aconteceu, causar grande comoção popular. Matar Jesus podia causar, porque Jesus também tinha seguidores, eles sabiam disso, eles tinham um pouco de medo das reações, então eles provavelmente iam precisar de soldados, talvez, para fazer aquilo. Se eles matassem e ocorresse uma revolução, o Pilatos podia acusar eles dessa revolução. Então, assim, precisamos matar, mas é um pouco delicado a gente fazer isso. Vamos tentar jogar para o governo instituído fazer. Pulando lá para o versículo 11, então Jesus estava em pé ante o governador, e esse o interrogou, dizendo: és tu o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: tu o dizes. Porque para Pilatos a acusação de blasfêmia era irrelevante. O Jesus só poderia ser condenado pelos romanos se ele tivesse cometido um crime contra os romanos. E aí o crime religioso era totalmente irrelevante, tinha que ser um crime político. Jesus precisava ser acusado de estar se revoltando contra o Império Romano. Então nós estamos falando já de um segundo tipo de falsa acusação, que ele está sofrendo aqui agora. E sendo acusado pelos principais sacerdotes e pelos anciãos, nada respondeu. Então lhe perguntou Pilatos: não ouves quantas acusações te faço? Então, isso aqui não foi assim, uma fala rápida. Isso aqui, 20 minutos, 30 minutos, 1 hora, um bom tempo, essa coisa acontecendo, essa tortura moral acontecendo. Jesus não respondeu nenhuma palavra. Vindo com isso, admirasse grandemente o governador. Ora, por ocasião da festa, costumava o governador, que era a festa de Páscoa nessa época aqui, soltar ao povo um dos presos, conforme eles quisessem. E aí naquela ocasião eles tinham um preso chamado Barrabás, que tinha sido condenado por crimes graves, por provavelmente assassinatos, latrocínios, coisas nesse nível, crimes hediondos. E aí, como Pilatos não queria condenar Jesus, a própria mulher dele, lá no versículo, onde é que a gente vai encontrar aqui? No versículo 19, a mulher disse: não te envolvas com esse justo,
Porque hoje em sonho muito sofri por seu respeito. Então assim, Pilatos estava numa situação complicada porque ele sabia que Jesus era inocente e a mulher dele ainda tinha colocado um grilo na cabeça dele lá. E nessa época que as pessoas, como hoje, também eram muito supersticiosas. Então, sendo verdade ou não, essas coisas faziam que a pessoa tivesse muito medo em relação às consequências de tomar uma decisão errada, punir alguém inocente ou qualquer coisa nesse sentido aqui. Aí o Pilatos ele resolve fazer assim, eu vou pegar o pior bandido que a gente tem, que vai ser executado hoje, que o povo odeia, que o povo quer que seja executado, e nós vou colocar ele contra Jesus. Porque o povo talvez pense assim, não, até a gente queria matar Jesus, mas às custas de soltar, o Fernandinho Beiramar, não. Né? Não vamos fazer essa troca, esse nível de troca. Aí ele resolve fazer, o versículo 18 fala porque sabia que por inveja o tinham entregado, então ele sabia que ele era inocente, mas aí no versículo 21, ele pergunta para o povo, qual dos dois quereis que eu vos solte? Responderam eles, Barrabás. Aí eu fico imaginando, de novo, o que Jesus sentiu ouvindo isso? Puxa, não gostar de mim, não me querer, não aceitar que eu sou o Messias, e etc., tudo bem, mas me trocar pelo pior criminoso que tem, pela pessoa que eles mais odeiam. Então, isso estava dizendo que não era só uma desavença, só uma discordância, só eu não gosto de você e quero ver você morto. Não, eu acho que você é a pior pessoa da face da terra. É isso que as pessoas falaram para Jesus, que Jesus ouviu das pessoas, quando as pessoas escolhem um Barrabás. Você é a pior pessoa da face da terra, não existe ninguém nesse mundo pior do que você. A gente que é ruinzinho, não gosta, né, Elias? Não gosta de ouvir esse tipo de coisa. Imagina Jesus, que não era, que era aquele que de fato nunca tinha feito absolutamente nada. E aí o Pilatos ainda tenta ponderar, então o que farei então de Jesus chamado Cristo? Aí o povo, seja crucificado, responderam todos. Aí o Pilatos ainda tentando no 23, que mal fez ele? Gente, o que ele fez? Eu que sou um romano, que não estou nem aí para a vida de vocês, que não liga a mínima, que vocês são quase que meus escravos. Eu estou vendo que o negócio não está... Que mal fez ele. Porém, cada vez clamavam mais, seja crucificado. Imaginando assim, como se fosse uma torcida de estádio, o pessoal gritando, crucifica lá, aquele monte de voz assim, torcendo. E aí, se às vezes um time de futebol é desestabilizado por uma torcida adversária que fica xingando, às vezes um goleiro é desestabilizado porque é bastante xingado por uma torcida que obviamente vai estar contra ele. Eu fico imaginando essa situação aqui para Jesus, uma coisa que não é só perder uma partida. E aí, eu queria fazer uma pequena pausa aqui para a gente refletir sobre uma coisa da natureza de Jesus. Quando Jesus ele veio aqui na terra, a Bíblia diz para a gente lá em Filipenses capítulo 2, que ele despojou-se de toda a sua glória. Ele despojou-se de tudo aquilo que fazia dele Deus. Isso inclui aquelas três principais características de Deus, que é onipresença, onipotência e onisciência. Como Jesus não era onisciente mais, Jesus ele nasceu e uma época da vida dele ele era tipo Vitor. Ele não sabia falar, ele não sabia expressar absolutamente nada. Ele enxergava as coisas meio turvas. O corpo dele estava se formando exatamente como o corpo de cada um de nós. Um dia ele estava tipo Pedro. Ele já sabia andar, sabia falar um negócio ou outro, mas ele não tinha consciência da vida. Ele não sabia qual era o sentido da vida. Ele não sabia por que ele estava aqui na terra. Ele sabia só que a mãe dele falava, não põe a mão aí, que ele não podia pôr. Mas ele não tinha consciência profunda de absolutamente nada. E Jesus ele foi crescendo exatamente como
eu e você fomos crescendo. Jesus ele foi sujeito exatamente às mesmas coisas que eu e você somos sujeitos. E a Bíblia fala para a gente que mesmo quando Jesus ingressa no ministério dele, ele não sabia todas as coisas que estavam diante dele dali para frente. Muitas coisas Jesus ele foi aprendendo enquanto ele ia fazendo. Lá em Hebreus fala que Jesus aprendeu a obedecer a Deus por conta do sofrimento que ele passou. Jesus, assim como eu e como você, precisou sofrer para aprender coisas que ele não sabia, como, por exemplo, obedecer a Deus. Quando a gente vai lá em João capítulo 13, que a gente vê o início da ceia, João ele fala que quando Jesus chegou ali, foi naquele momento que ele começou a ter a consciência de que, peraí, tem algumas coisas acontecendo novas agora que eu não sabia que ia acontecer e que estão acontecendo agora. Isso significa que quando Jesus está passando por essas coisas que a gente leu aqui, Jesus ele está passando por elas da mesma maneira que eu e você passamos por problemas, que eu e você passamos por sofrimentos. Dúvidas começam a surgir, questionamentos começam a vir à mente, ansiedades surgem, situações desconfortáveis na alma, no espírito, começam a vir. Jesus está aprendendo aqui também, ele está aprendendo inclusive a confiar em Deus. Ele está aprendendo a fortalecer a crença de que Deus de fato era sempre quem Deus se apresentou para ele como sendo, porque toda a eternidade das coisas para trás, ele despojou-se delas quando ele chegou aqui na terra. E isso vai mexendo com a alma de Jesus. Isso vai mexendo com a vida de Jesus, assim como mexeria com a alma e com a vida de qualquer um de nós. Vamos continuar. Versículo 25. O Pilatos então tenta aliviar a situação e o povo todo respondeu: caia sobre nós o seu sangue e sobre os nossos filhos. Pilatos, você pode lavar suas mãos aí, que ele de fato fez, você não vai ter nem culpa disso aí, que a gente seja culpado por esse negócio e pronto. Então Pilatos lhe soltou Barrabás. Mas aí antes não bastasse só crucificar, né? Após haver açoitado Jesus, entregou para ser crucificado. E aí, aquele filme do Mel Gibson, ele é muito interessante para a gente entender que tipo de açoite que Jesus sofreu aqui, porque eles estudaram para fazer aquele filme como é que era os flagelos romanos, né? E aí quem assistiu aquele filme, talvez todo mundo, ou quase todo mundo deve ter assistido, vê a riqueza de detalhes de um sofrimento de um sujeito que passa por aquele tipo de açoite romano. Foi isso que acontece, então, neste momento de Jesus aqui. Ele apanha tanto ao ponto de que uma pessoa, um spoiler aqui, né, quem não sabe o final da história, né, Jesus vai morrer 6 horas depois disso aqui pendurado na cruz. Uma pessoa do porte físico de Jesus, supostamente, né, uma pessoa de 30 e poucos anos, que tinha sido carpinteiro, andava para cima e para baixo, que comia bem, que devia ser um cara musculoso ali, forte, tudo, poderia ficar na cruz de 3 a 5 dias, alguns casos duravam até 9 dias, uma pessoa pendurada na cruz. Ele morreu em 6 horas, então obviamente ele foi extremamente debilitado nesses açoites que ele passa por eles aqui. Versículo 27, não bastasse essa situação, então agora o sofrimento, ele além de ser moral, além de ser psicológico, ele é um sofrimento físico, extremo. Logo a seguir, os soldados do governador, levando Jesus para o pretório, reuniram em torno dele toda a corte. Aí, às vezes, os romanos fazerem alguma coisa. Despojando-o das vestes, cobriram-no com um manto escarlate, tecendo uma coroa de espinhos, puseram-lhe na cabeça e na mão direita um caniço. E aí, para mim aqui, isso aqui é um detalhe interessante de como que Jesus estava passando por isso e estava aceitando essa situação, porque assim, se alguém coloca um caniço, uma coroa de espinho, ok, o cara enfiou o negócio na sua cabeça, você pode ter dificuldade de tirar. Mas se alguém coloca uma vara na sua mão, né, uma varetinha, um pedaço de cana na sua mão, um bambu na sua mão, para zombar de você,
que você faria? Na mais santa das hipóteses, você larga o negócio no chão. Né? Você pode bater no cara com o negócio, tentar revidar um pouco ali, que é o que a gente vê acontecendo nos filmes. O cara apanha pra caramba, mas dá pelo menos no sujeito, não sai daquele ali sem dar uma descontada. Mas assim, na mais santa das situações, você larga o negócio no chão. Né? Jesus ficou segurando o caniço. Ele não quis menosprezar aqueles soldados que estavam menosprezando ele, sequer desdenhando deles, largando o negócio no chão. Que não é a mensagem que você passaria, tipo assim, seu idiota, faz o que você quiser aí, mas não me conta comigo para isso. Né? Nem isso ele fez. Segurou o caniço na mão. Humilhação. E aí, ajoelhando-se diante dele, o escarneciam dizendo, salve, rei dos judeus. Né? Ave rex iudeorum. Estavam lá, zombando e cuspindo nele, tomaram o caniço e davam-lhe com ele na cabeça. Deboche, assim, da mais idiota forma que você pode fazer. Depois de o terem escarnecido, despiram-lhe o manto e o vestiram com as suas próprias vestes, em seguida o levaram para ser crucificado. Versículo 33. Chegando a um lugar chamado Gólgota, que significa lugar da caveira, deram-lhe a beber vinho com fel. Era uma espécie de droga, assim, um negócio que deixava o cara um pouco alto, talvez para facilitar o início de pregar os pregos, para o cara não reagir muito, não se debater, não tentar sair. Então eles meio que drogavam, era de curta duração, não ficava horas o sujeito drogado, mas ele dava uma entorpecida rápida ali. Então eles tentam oferecer Jesus, mas ele provando, vendo o que era aquilo, percebeu que aquilo ali era uma droga, que eles iam dar uma drogada nele, não o quis beber. Ou seja, eu vou ser crucificado consciente. Eu vou perceber tudo o que está acontecendo, passo a passo de cada prego entrando na mão e no pé. Então, depois de o crucificarem, repartiram, presta atenção nessa parte também para a sequência, repartiram entre si as suas vestes, tirando a sorte. Quem está acompanhando, deixa marcado com o dedo aí, pula lá para João. Lá em João dá uma detalhada nessa repartição da roupa aqui, que a gente não tem em Mateus e em Marcos, que ele fala no versículo 23, João 19, 23. Os soldados, pois, quando crucificaram Jesus, tomaram-lhe as vestes e fizeram 4 partes. Para cada soldado, uma parte. Aí a gente sabe que tinha 4 soldados, né? Matemática simples. E pegaram também a túnica. A túnica, porém, era sem costura, toda tecida de alta a baixa. Aí, assim, não vale a pena rasgar essa túnica. Vamos fazer um negócio diferente com a túnica. Lancemos sorte sobre ela para ver a quem caberá. Para se cumprir a escritura, repartiram entre si as minhas vestes, sobre minha túnica lançaram sortes. Assim, pois, fizeram os soldados. Vamos voltar lá para Mateus. Então, um detalhe um pouco maior, porque depois aqui a gente está vendo os fatos acontecendo. Daqui a pouco a gente vai entrar dentro da cabeça de Jesus para a gente entender como é que Jesus está enxergando essas coisas acontecendo. Então, voltando lá em Mateus 27, então, no 35, repartiram entre si as suas vestes, tirando sorte, e assentados ali o guardavam. Ele está lá já crucificado, eles estão ali guardando, esperando morrer, ou o que vai fazer em seguida. Por cima de sua cabeça puseram escrita a sua acusação. Este é Jesus, o rei dos judeus, que é a acusação romana, de sedição, de alguém que tenta se revoltar contra o Império Romano. E foram crucificados com ele 2 ladrões, um à sua direita e o outro à sua esquerda. Guarda os 2 ladrões, vão ser centrais na nossa mensagem aqui. Os que iam passando blasfemavam dele, meneando a cabeça, dizendo, meneando é tipo assim, deboche, desprezo, assim, o cara está balançando a cabeça, falando, tu que destrói o santuário em 3 dias e o reedifica, salva-te a ti mesmo, se és o Filho de Deus e desce da cruz. De igual modo, os principais sacerdotes com os escribas e anciãos, escarnecendo, diziam, salvou os outros, a si mesmo não pode salvar-se, é rei de Israel, desça da cruz e creremos nele. Confiou em Deus, pois venha livrá-lo agora, se de fato lhe quer bem. Eles usam ainda a expressão
que Deus usa para iniciar o ministério de Jesus. Isso aqui é importante para a gente entender também o que Jesus está sentindo e pensando. A primeira vez antes de Jesus fazer qualquer coisa que a gente vê Deus falando sobre Jesus, é no batismo de Jesus, quando Deus vem a voz de Deus do céu, quando a pomba desce sobre ele, e fala assim: esse é o meu filho amado em quem eu tenho prazer, a quem eu quero bem. Eles usam a fala de Deus contra Jesus, a fala do pai dele contra ele. É isso que eles estão construindo aqui, que com certeza coisa do diabo. Porque diz: sou filho de Deus. Olha o versículo 44. E os mesmos impropérios lhe diziam também os ladrões que haviam sido crucificados com ele. Os dois, da direita e da esquerda. A mesma coisa que o pessoal estava xingando Jesus lá de baixo, os da direita e da esquerda estavam acusando ele também, debochando dele também, criticando ele também, escarnecendo dele também. Crucificado, mas não tem a quem... Eu vou zombar desse sujeito aqui também para ver se passa logo essa agonia. Os dois ladrões estão criticando Jesus. Aí Mateus, ele fala para a gente o seguinte, versículo 45. Desde a hora sexta até a hora nona, houve trevas sobre toda a terra. Naquela época, eles contavam as horas um pouquinho diferente da gente. Então, a hora sexta era meio-dia, hora nona é 3 horas da tarde, foi a hora que Jesus efetivamente morreu. De meio-dia às 3 houve trevas. Isso significa que, a partir desse momento, eles não conseguiam contar as horas mais. Eles não sabiam exatamente que horas eram, porque o horário era solar na época, eles não tinham um relógio igual a gente, então eles dependiam do sol bater nos instrumentos dele lá para mostrar que horas eram. Então, da hora desse momento, até a hora que Jesus morre, se passam 3 horas. Eles sabem disso, que quando Jesus morre, o céu volta ao normal, o sol brilha, eles, é 3 horas da tarde, hora da morte de Jesus. Mas começam a acontecer uma série de coisas dentro dessas 3 horas, que os evangelistas, eles não falam para a gente exatamente as horas que essas coisas vão acontecendo. O que a gente vai entender é que a próxima coisa que Jesus fala, depois que tudo isso acontece, está lá no versículo 46, que por volta da hora nona, ou seja, não sei exatamente que horas, mas tá já nesse finalzinho do negócio, no final do processo, em algum desses momentos, entre meio-dia e 3 horas da tarde, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani. O que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Em algum momento entre meio-dia e 3 horas, depois de ter visto todas essas coisas acontecendo, Jesus, ele resolve orar. E como era costume dos judeus fazerem na época, e por isso que às vezes é bom a gente memorizar a Bíblia, às vezes a gente não sabe o que orar. Às vezes a gente está passando por uma situação que a gente nem sabe direito o que falar com Deus, o que pedir a Deus. Às vezes a angústia é tão grande que a gente não consegue organizar na mente da gente as coisas. Jesus resolve orar um salmo. E quando Jesus resolve orar esse salmo, que é o 22, eu queria que a gente abrisse nele lá agora, isso mostra para a gente o que está acontecendo dentro de Jesus. O que está se passando na mente dele? Como é que Jesus está enxergando todo esse sofrimento, toda essa angústia, toda essa situação que ele está vivendo? O que isso representa na alma dele? Então, o Salmo 22... é um salmo profético, é um salmo messiânico, é um salmo que Davi escreveu, e embora ele estava passando talvez por alguma situação semelhante na vida dele, isso é um negócio legal da Bíblia, porque as coisas que estão escritas na Bíblia, elas não são só as experiências particulares das pessoas, mas são coisas que Deus sabe que é comum a muitas pessoas, em muitas eras, inclusive a nós, então que a gente pode passar e sentir essas coisas também. Mas quando o Salmo 22 foi escrito por Davi, ele não foi escrito exatamente para Davi. 1000 anos antes de Jesus ser crucificado, Deus,
que já sabia tudo o que ia acontecer, que nesse momento já sabia sobre a crucificação, que já sabia tudo o que ia acontecer, resolve escrever, ou inspirar Davi para escrever algo que descreva os sentimentos de Jesus no momento da sua crucificação. E não só sentimentos, como fatos que iam acontecer daqui a 1000 anos. E olha o que esse salmo ele vai dizendo. Eu queria que você acompanhasse ele comigo agora para a gente entender o sentimento, para a gente poder concluir e entender como a gente é importante para Jesus, como a gente é importante para Deus. Olha como é que começa o Salmo 22. Deus meu, por que me desamparaste? O Salmo 22 inicia exatamente com as frases e a maneira como Jesus expressou na cruz, a última coisa que a gente leu lá no Evangelho de Mateus. Aí olha como é que a coisa vai se desenvolvendo. Por isso que eu falei sobre a gente pensar o que estava acontecendo na cabeça de Jesus nessas horas, que é o que acontece na cabeça da gente muitas vezes. Por que se acham longe de minha salvação as palavras do meu bramido? Ou seja, eu estou pedindo, e a última coisa que Jesus pediu em uma oração registrada antes dessa aqui, é quando ele está lá no Monte das Oliveiras, ele fala: Senhor, se possível, Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Né? Foi a última coisa que ele orou. Então, ele está falando: Deus meu, clamo de dia e não me respondes, também de noite, porém não tenho sossego. Contudo, tu és santo, entronizado entre os louvores de Israel, nossos pais confiaram em ti, a ti clamaram, confiaram em ti e não foram confundidos. Mas eu, aí vem o 6, mas eu sou verme, não homem, opróbrio dos homens, ou seja, a pessoa que é desprezada, escarnecida dos homens. É o que Jesus estava sentindo por todo o contexto do que a gente viu agora há pouco. Desprezado do povo. Deus, é o que eles acabaram de fazer, preferiram o Barrabás do que eu. Todos os que me veem zombam de mim. Todos, do líder político judeu, do líder político romano, do povão, até o ladrão que está pendurado aqui do lado. Todo mundo que olha para mim, zomba de mim. Zomba de mim. Afrouxam os lábios e meneiam a cabeça. Aquilo que a gente viu que estavam fazendo lá em Mateus. Exatamente as mesmas coisas. Confiou no Senhor, livre-o ele. Salve-o, pois nele tem prazer. As mesmas palavras que eles usaram. Então, Jesus está vendo os caras falando aquilo, ele está pendurado ali, vendo os caras falando aquilo, e ele está falando: gente, é exatamente o Salmo 22. É exatamente o que 1000 anos atrás está escrito, e é o que Jesus está sentindo. Contudo, tu, Deus, és quem me fez nascer. Me preservaste, estando eu ainda no seio da minha mãe, que ele deve ter lembrado que o Herodes tentou matar ele lá desde o iniciozinho, quando ele era bebê de colo, ainda mamava, e Deus cuidou dele, preservou, levou a família embora para o Egito. A ti me entreguei desde o meu nascimento. Ou seja, a vida inteira eu vivi para o Senhor, eu servi ao Senhor, eu caminhei junto com o Senhor. Desde o ventre da minha mãe, tu és o meu Deus. Aí o pedido: não te distancies de mim. Por quê? Porque está sentindo isso. É o que se passa. E pode saber conscientemente às vezes que não, mas o sentimento, parece que Deus está indo embora. Parece que Deus se ausentou, parece que Deus sumiu. Porque a tribulação está próxima e não há quem me acuda. Muitos touros me cercam, fortes touros de Bazã me rodeiam, contra mim abrem a boca, como faz o leão que despedaça e ruge. Derramei-me como água, todos os meus ossos se desconjuntaram, meu coração fez-se como cera e derreteu-se dentro de mim. Secou-se o meu vigor como um caco de barro, e a língua se me apega ao céu da boca. O outro evangelho fala que Jesus no meio teve sede, ele pede: gente, me dá uma água que assim, insuportável a sede. E é o que ele está narrando aqui do acontecimento dele. Assim me deitas no pó da morte. Aí olha o versículo 16:
cães me cercam. Era como os judeus chamavam os gentios, os não romanos, os não judeus, ou no caso os romanos. Quando Jesus fala não deis o que é santo aos cães, ele está usando um termo que para o judeu é os gentios. Então tem gentio aqui no meio também, os romanos. Uma súcia de malfeitores me rodeia. Traspassaram-me as mãos e os pés, que estava crucificado, pregado na cruz, por causa disso. Posso contar todos os meus ossos. Eles me estão olhando e encarando em mim. Repartem entre si as minhas vestes, e sobre as minha túnica deitam sorte. Exatamente o que está acontecendo ali na frente dele. Na frente dele. Tu, porém, Senhor, não te afastes de mim. Força minha, apressa-te em socorrer-me. Livra a minha alma da espada e das presas do cão a minha vida. Salva-me das fauces do leão, dos chifres dos búfalos. O Salmo 21, o 22, ele é uma poesia, ele é uma canção. Davi escreve ele em forma de poesia. Ele não tinha versículos como a gente divide ele em versículos aqui. Ele tem métrica, ele tem estrofes que uma rima com a outra, que igual a gente faz. Para a gente não tem sentido ler o Salmo aqui, porque como foi traduzido para o português, não tem como você traduzir a rima também. Mas em hebraico ele tem rimas, ele vem seguindo um tipo de métrica. O versículo 21, o finalzinho do versículo 21, essa parte aqui, ó, sim, tu me respondes. Ele é uma mudança de métrica que rima com o primeiro versículo. Ele rima com sabactani, com Deus meu, porque me desamparaste. O me respondes, ele rima com essa primeira parte em hebraico. Aqui tem uma mudança na história. E a mudança na história é que Deus respondeu. A mudança na história é que a afirmação, que até então era uma afirmação de por que você me desamparou, por que você está longe, por que eu não vejo você, por que eu não vejo o seu socorro, por que eu não vejo, a afirmação mudou. A afirmação foi, opa, você me respondeu, você não me desamparou, você não foi longe, você estava aqui o tempo inteiro. A questão é, como Deus respondeu Jesus na cruz? Qual foi a resposta que Deus deu para Jesus? Porque Jesus, passando por todas essas situações, sentia isso que o salmista começa dizendo no Salmo que ele está sentindo. Desamparo, abandono. Será que tem sentido? Será que vai acontecer alguma coisa? Será que não é em vão tudo isso que eu estou fazendo? Será? Todos os serás que ocorrem na nossa mente. Mateus e Marcos, vamos voltar em Marcos agora, que a gente vai pegar a mesma narrativa da crucificação, só que no Evangelho de Marcos. Eles contam para a gente só a parte da pergunta de Jesus, da oração do Salmo 22. Eles contam para a gente só o questionamento de Jesus. Mateus e Marcos, eles não contam para a gente a resposta de Jesus. E tanto Mateus quanto Marcos fazem essa afirmação para a gente aqui, ó, lá no capítulo 15 de Marcos, muito semelhante à forma como Mateus narrou a crucificação. Marcos também, ele fala aqui no versículo, vamos pegar no 31 para pegar o contexto. De igual modo, os principais sacerdotes, com os escribas, escarnecendo entre si, diziam, salvou os outros, a si mesmo não pode salvar-se. Mesma coisa que a gente leu no Salmo 22 também. Desça agora da cruz o Cristo, Rei de Israel, para que vejamos e creiamos. Também os que com ele foram crucificados, o insultavam. Então, Marcos, a semelhança de Mateus, conta para a gente que os dois ladrões estavam debochando de Jesus até esse momento. E a primeira coisa que Jesus fala após o deboche, também em Marcos, no versículo 34, Jesus clamou em alta voz, Eloi, Eloi, lama sabactani, que quer dizer, Deus meu, por que me desamparaste? E aí o deboche continua.
Quando Jesus ele fala isso, Marcos ele fala para a gente assim, alguns dos que ali estavam ouvindo isso dizem, vede, chama por Elias. E aí começou, aí correu um para pegar mais vinagre e colocar na boca de Jesus, talvez para dar uma aliviada também no sofrimento dele. Aí o outro, o texto fala para a gente, falou, não, deixa, vamos ver se Elias vem salvar. E os deboches continuam, o escárnio continua, toda aquela coisa continua. Mas o Salmo 22 diz para a gente que Deus respondeu. Diz para a gente que Deus, de alguma maneira, interviu naquela situação. E a intervenção a gente encontra lá em Lucas. Lucas, na narrativa dele, que é uma narrativa posterior a Mateus e Marcos, quando ele escreve o Evangelho, Mateus e Marcos já estavam escritos, embora ele pega muitas coisas do livro de Marcos, assim como Mateus fez também, talvez como um livro base, um outro evangelho base que existia na época, que foi a base dos outros três, ele traz algumas narrativas que os outros não trazem, provavelmente pelo propósito que ele tinha, talvez porque não, os outros já falaram disso, deixa eu falar outros detalhes que os outros não colocaram. Lucas, ele não menciona para a gente que Jesus disse Eli, Eli, lama sabachthani. Ele não fala para a gente do momento em que Jesus clamou a Deus perguntando por que você me desamparou. Mas Lucas traz uma outra história para a gente que Mateus e Marcos não falam, que está lá no versículo 39. Capítulo 23 de Lucas, versículo 39, fala assim, um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo, não és tu o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós também. A mesmo mais ou menos deboche que os outros estavam fazendo ali embaixo. Não é o Cristo? Desce daí, salva-te a ti mesmo. É o que eles estavam falando. Esse aqui só acrescenta, a nós também. Né? Vai que vai descer da cruz mesmo, eu quero aproveitar essa oportunidade, não pode perder. Mas se não for descer, o deboche fica feito. A versículo 40 diz o seguinte, respondendo-lhe, porém, o outro, repreendeu dizendo, nem ao mesmo temes a Deus estando sobre igual sentença. Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. A Bíblia diz para a gente que até esse momento, esse sujeito também estava debochando de Jesus. Ele também estava escarnecendo de Jesus. Ele também estava na pilha dos outros, porque esse sujeito aqui também não era bom ladrão, não existe o bom ladrão, né? Que às vezes a gente fala assim, não, tem o mau ladrão e o bom ladrão. Ladrão é sempre mau, né? O sujeito aqui era um assassino, era um latrocida, era uma escória da humanidade da época deles lá, era um sujeito que as pessoas estavam felizes que estava sendo crucificado, uma pessoa que tinha no seu histórico de vida atitudes e práticas que talvez nenhum de nós tenha no seu próprio histórico de vida, nas suas práticas. E a Bíblia diz que esse sujeito ficou debochando de Jesus entre 3 e 6 horas. Ele ficou debochando, ele junto com todos. Mas de repente, alguma coisa aconteceu. De alguma maneira a mente desse sujeito se abriu. De alguma forma o coração desse sujeito foi transformado. Que ele vira e ele olha para Jesus. E aí ele olha para o companheiro dele e fala assim, para com isso. Porque a gente tem motivo de estar aqui. Nós fomos crucificados com justiça. E a Bíblia ensina para a gente que nós só reconhecemos os nossos erros e nós só nos arrependemos quando Deus intervém na nossa vida. A Bíblia ensina para a gente que nós de nós mesmos não somos capazes de reconhecer que erramos. Nós não somos capazes de entender nossas falhas. Nós não somos capazes, porque por mais que a gente às vezes vê que erra, a gente tenta justificar, a gente tenta construir, a gente tenta desculpar, a gente tenta dar um jeito. Arrependimento genuíno, a Bíblia diz que só o Espírito Santo é que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Que faz com que o homem reconheça e se reconheça totalmente falho diante de Deus. E por algum motivo, esse sujeito que está pendurado ao lado de Jesus, que estava debochando dele, junto com toda a galera que estava debochando,
ele cai em si e ele se arrepende dos seus pecados. Essa é a resposta que Deus dá para Jesus. Quando Deus, sabendo, desde que escreveu o Salmo 22 mil anos antes, de que no momento da crucificação ele ia estar passando por aquilo, ele ia estar sentindo aquilo, a angústia ia estar vindo, o sofrimento ia estar, o pensamento, será que está valendo a pena? Será que isso aqui vai resultar em alguma coisa? Porque, puxa, um dos meus discípulos me traiu, me entregou e acabou de se matar, o outro me negou e eu nem sei agora o que aconteceu dele, talvez está indo se matar também junto com o outro, ou seja, talvez tudo que eu construí está desmoronando, está desabando, os meus discípulos todos foram embora, que o Pedro eu vi me negando, mas os outros eu vi que fugiram já lá na hora, ou seja, será que tudo que eu fiz vai se perder? Não vai ter adiantado nada. Deus intervém. E Deus intervém da maneira melhor que isso podia acontecer em se tratando de Jesus. E aí é quando a gente percebe assim, um pai que conhece o seu filho. É um pai que olha para o filho e fala assim, eu sei qual seria a melhor coisa que eu podia dar para ele agora. Eu sei qual seria a melhor resposta que eu poderia dar para ele agora. Quando a gente volta lá no Salmo 22, no versículo 21, o final do versículo 21 é quando o salmista, ele está dizendo assim, sim, tu me respondes, ou seja, me respondeu, você falou comigo. Aí olha a sequência, a partir do versículo 22, o que vai acontecer, o que ele vai falar? A meus irmãos declararei o teu nome. Por quê? Versículo 24, não desprezou, nem abominou a dor do aflito, nem ocultou dele o rosto, mas o ouviu quando lhe gritou por socorro. Qual foi a resposta? O cara do lado dele se converte. O cara do lado dele se arrepende. Aquilo que Jesus estava fazendo naquele momento, que ele, por ter se despojado da sua glória, ele não estava conseguindo enxergar a gente reunido aqui, naquele dia pendurado na cruz. Naquele dia pendurado na cruz, ele só enxergava os dois caras do lado dele e os de baixo ali debochando dele. Era a única coisa que ele via. Naquele dia, ele vê que valeu a pena tudo o que ele fez. Porque logo em seguida aquele ladrão vira para ele e fala assim, Senhor, lembra de mim quando vieres no teu reino. E Jesus fala para ele, hoje você vai estar comigo no paraíso. Hoje nós vamos estar juntos lá no céu, comemorando, celebrando. Pode ser que não vai ter mais ninguém, mas você vai estar lá comigo. Eu não sei quantos ainda virão depois, mas se tudo o que aconteceu foi para que você estivesse comigo hoje, você vai estar comigo hoje. Olha o versículo 26. Os sofredores hão de comer e fartar-se. Ladrão, hoje você vai parar de sofrer e você vai estar se fartando junto comigo no paraíso. Porque Deus me respondeu. Porque Deus escutou o meu clamor. Porque Deus ouviu quando eu lancei o socorro, o pedido de socorro. Versículo 29, o finalzinho, até aquele que não pode preservar a própria vida. Você vai estar comigo no paraíso. Deus é o autor da fé. De uma maneira milagrosa, como foi com cada um de nós, naquele momento que Jesus clama a Deus, Deus gera fé no coração daquele sujeito, para que aquele sujeito reconheça Jesus. E aí, eu queria que a gente fosse lá para o texto de Isaías 53 para a gente fechar, que é um outro texto, esse escrito 700 anos antes da crucificação, que fala sobre a crucificação, e eu vou ler uma parte desse texto,
na versão da linguagem de hoje, porque eu acho muito poético e muito bonita a maneira como eles fizeram a tradução nessa versão, para a gente poder ver assim, qual que é a única coisa que podia alegrar, quando Jesus estava passando pelo pior momento da existência eterna dele. Está escrito assim, a partir do versículo 1, o povo diz: quem poderia crer naquilo que acabamos de ouvir? Quem diria que o Senhor estava agindo? Por quê? Porque até então, para o povo, era um bandido sendo crucificado no meio de outros 2 bandidos. Pois o Senhor quis que o seu servo aparecesse como uma plantinha que brota e vai crescendo em terra seca. Ele não era bonito nem simpático, nem tinha nenhuma beleza que chamasse a nossa atenção ou que nos agradasse. E aqui está falando do momento da crucificação. Jesus devia estar completamente desfigurado por ter apanhado do jeito que ele apanhou. E você lembra do Jim Caviezel, né? Bonitão, como é que ele ficou no filme lá depois de ter apanhado. Era tipo um negócio grotesco, nojento. É o que eles estavam vendo aqui. Ele foi rejeitado e desprezado por todos. Ele suportou dores e sofrimentos sem fim. Era como alguém que não queremos ver. Nós nem mesmo olhávamos para ele e o desprezávamos. No entanto, era o nosso sofrimento que ele estava carregando, era a nossa dor que ele estava suportando. E nós pensávamos que era por causa das suas próprias culpas que Deus estava castigando e que Deus o estava maltratando e ferindo. Porém, ele estava sofrendo por causa dos nossos pecados. Estava sendo castigado por causa das nossas maldades. Nós somos curados pelo castigo que ele sofreu, somos sarados pelos sofrimentos que ele recebeu. Todos nós éramos como ovelhas que se haviam perdido. Cada um de nós seguiu o seu próprio caminho. Mas o Senhor castigou o seu servo, fez com que ele sofresse o castigo que nós merecíamos. Ele foi maltratado, mas aguentou tudo humildemente, não disse uma só palavra. Ficou calado, como um cordeiro que vai ser morto, como uma ovelha quando corta a sua lã. Foi preso, condenado e levado para ser morto, e ninguém se importou com o que ia acontecer com ele. Ele foi expulso do mundo dos vivos, foi morto por causa dos pecados do nosso povo, foi sepultado ao lado de criminosos, enterrado com os ricos, embora nunca tivesse cometido crime nenhum, nem tivesse dito uma só mentira. O Senhor Deus diz: eu quis maltratá-lo, quis fazê-lo sofrer, e ele ofereceu a sua vida como sacrifício para tirar os pecados, e por isso terá uma vida longa, e verá os seus descendentes, e ele fará com que o meu plano dê certo. Que plano? O plano de salvar as pessoas. O plano de perdoar as pessoas dos seus pecados. E aí vem o versículo 11. Qual que é a única coisa que podia alegrar Jesus naquele momento? Que um pai que conhecia o seu filho podia dar para ele naquele momento que ele estava crucificado. O versículo 11 aí na revista e atualizada fala assim para a gente, ó: ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades dele levará sobre si. A única coisa que podia alegrar Jesus naquele momento era ver o plano de salvação funcionando. Era ver que o motivo pelo qual ele sofreu tudo o que ele sofreu, ele passou por tudo o que ele passou, de fato iria dar certo. O texto fala para a gente que ele ia ver o fruto do penoso trabalho e ia ficar satisfeito. O que Deus faz? Deus dá satisfação para Jesus na cruz ainda, quando ele vê o ladrão se arrependendo. Quando ele vê o ladrão reconhecendo, mudando de vida e sendo salvo. Deus meu, por que me desamparaste? Não te desamparei. Vou converter o cara aqui. E o cara converte. E aí Jesus vê, valeu a pena. Se ninguém mais voltar, se meus discípulos se perderem, se ninguém mais vier a me aceitar, hoje a gente vai estar junto.
no paraíso, celebrando, comemorando, se fartando. Esse é o valor que a gente tem. Essa é a importância que Deus dá para a gente. É o valor que Jesus dá para a gente. É o valor que assim, o pior ser humano que existia na face da terra no ano 34, 36 depois de Cristo, o dia que ele foi crucificado ali, pior que existia, ele se arrependeu. E isso fez Jesus feliz aquele dia. Isso fez com que todas as angústias, o sofrimento e etc. E aí todos os evangelhos dizem para a gente que quando Jesus, então, ele termina, ele passa depois dessa situação, 3 horas da tarde, ele vira para Deus e fala assim: Pai, na sua mão eu entrego o meu espírito. O Senhor não me desamparou. O Senhor está aqui. O Senhor vai pegar o meu espírito agora. O Senhor vai, porque está aqui do meu lado. E eu tenho certeza absoluta disso, porque eu acabei de ver o Senhor agindo na vida desse sujeito. Esse é o valor que a gente tem para Deus, para Jesus. E quando eu vejo isso me faz amar Ele mais. Isso me faz valorizar Ele mais. Isso me faz sentir mais boas coisas por Jesus, por Deus, por aquele que me ama desse tanto aqui, que me valoriza desse tanto aqui, que acha que vale a pena passar por tudo que passou, se só eu, na face da terra, fosse salvo, que valeria a pena ter passado por tudo que passou. E eu queria que a gente, nesse momento da ceia, vou chamar o pessoal, os diáconos, os músicos aqui na frente, que a gente tirasse esse tempo de reflexão para a gente pensar a respeito disso. A gente vai ter a oportunidade de orar, refletir, meditar. Nós vamos cantar uma canção que habitualmente a gente não canta aqui na igreja, talvez alguns ainda não conheçam ela, mas a gente vai projetar ali. E eu queria que esse tempo ele fosse um tempo, esse nosso tempo de oração e meditação, fosse um tempo de reflexão e adoração a Deus. Se pudesse falar com Jesus agora, o que você está sentindo por Ele? O que você está sentindo por Ele? O que ocorre no seu coração, ocorre na sua alma por Ele? A partir disso que a gente viu aqui, dessa ampliar da consciência, do quanto Ele ama a gente, o quanto a gente é importante para Ele, o quanto Ele acha que valeu a pena fazer tudo o que Ele fez para poder oferecer para a gente perdão, para poder mudar a nossa vida, para poder mudar o nosso viver, como a gente cantou aqui agora há pouco. A gente vai tirar um minutinho para a gente orar, para a gente refletir, e logo em seguida a gente vai cantar uma canção. Essa canção ela tem basicamente 2 partes. A primeira parte dela é uma parte de reflexão, ela fala alguma coisa sobre o amor e o valor que nós temos para Deus. A segunda parte é uma oração, é como a gente pode orar a Deus também em relação a isso. E a gente vai poder participar da ceia. Vamos ter esse nosso momento para a gente orar em silêncio, reflexivamente. Quanto amor Ele tem por mim, quanta dor sofreu por mim, por amor. A razão de tão grande amor foi mostrar que a minha vida tem valor. Sou tão precioso para Deus que Ele deu o seu filho pra morrer na cruz por mim. Oh, Deus, eu louvo pelo teu amor. Tu mudaste o meu interior e agora eu quero viver
esse amor que vem de ti. Ó Deus, te louvo pelo teu amor. Tu mudaste o meu interior e agora eu quero viver pra transmitir esse amor que vem de ti, que vem de ti. Ó Deus, te louvo. Tu mudaste o meu interior e agora eu quero viver pra transmitir esse amor que vem de ti.